Senhor, povo precioso, que o Pai possa abençoar você sem sombra de dúvida. Estamos aqui com o nosso papai. Ontem ele pediu que eu viesse aqui com o meu filho. Nós estamos aqui em um momento de silêncio, em um momento de dinamar, um momento de reflexão do nosso interior. A gente possa sondar a nossa própria alma e descobrir em Deus, no silêncio, na calma, na aquietação da alma, quem nós somos diante de Deus e quais áreas da nossa vida Ele precisa tratar. Esse final de semana eu tive uma experiência com a voz de Deus muito forte. O Pai, ele chegou para mim e me disse: filho, você percebe que você me acha invasivo? Você percebe que eu te peço para fazer muitas das coisas no seu dia a dia e você simplesmente decide não fazer porque você acha que eu estou entrando na sua liberdade? Eu disse: pai, eu não consigo ver isso. Sinceramente, eu não percebi que eu fazia isso. Eu comecei a olhar para o meu interior e comecei a ver que por muitas vezes eu estava tão afim de fazer algo. Quando o pai ele falava para mim: filho, não faça isso, ou eu estava muito com vontade de comer alguma coisa e o pai me falava: filho, eu não quero que você coma isso. Então, quando a voz de Deus vinha assim para mim a esse ponto, sinceramente eu descartava aquilo como uma possibilidade da voz de Deus. Afinal de contas, eu estava muito afim daquilo dali e literalmente eu desprezava a voz do meu pai. E o pai, ele me tratou um pouco mais a fundo acerca disso. Ele falou assim: filho, você descarta isso como se fosse a minha voz por causa de traumas do passado seu. Você é muito reservado, você não gosta que ninguém invada o seu mundo pessoal. E eu quero te curar disso. Porque quando eu toco em tais áreas tão delicadas da sua vida, do seu cotidiano, você acha que eu estou querendo invadir um prazer seu simplesmente pelo fato de ter o prazer de entrar no seu mundo e alterar a sua realidade de vida. E eu percebi que tem muitas áreas da nossa vida que o Pai quer entrar, Ele quer tratar, porém nós somos tão agarrados nisso que nós nem sequer abrimos a possibilidade que a mudança naquilo seja a voz de Deus no nosso coração. E chega um ponto, meus santos, no relacionamento, de fato, chega um ponto que as coisas são literalmente alteradas dentro de nós. A gente passa a olhar o mundo ao nosso redor com a visão do próprio Pai. Nós começamos a enxergar as coisas com a visão do próprio Pai. Então, enxergando as coisas do jeito que Ele vê, nós podemos perceber a realidade de fato de o que as pessoas são, do que é ser um pai, do que é ser um marido, ou seja lá o que for. Nós temos que começar, vocês aqui do canal, a entender que nós estamos desvinculando de pouco a pouco. As pessoas que vão se relacionar com Deus já estão entendendo isso. Essa visão deturpada de unção, de poder de Deus, de acessar a unção, de acessar o poder de Deus, você tem que entender que quando você passa a se relacionar com Deus, isso não é mais preocupação sua, porque tudo aquilo que é dele passa a ser disponível para você. Tudo aquilo que faz parte do interior dele, tudo aquilo que Jesus usufruía, passa a ser o direito seu legítimo de usufruir também. Eu estou dizendo de usufruir da voz de Deus constantemente, 24 horas por dia. Alguém diz que Deus se cala no meio da prova. E se você enxerga que Deus se cala no meio da prova, quando você chegar na sua prova, Ele vai se calar para você. Porque dentro do seu interior, você já fecha a possibilidade para que Ele possa falar. E é muito diferente para quem se relaciona. Ele fala todos os momentos.
Ele fala assim que você abre o seu coração, abaixa o seu nível de alma, você já está ouvindo a voz dele, ele já está dando direções para você, ele já está conversando com você. Hoje nós viemos aqui em uma caminhada e o Pai veio falando comigo todos esses quilômetros que eu e o meu filho fomos andando. A gente praticamente não conversou ainda. Em breve nós já vamos conversar, mas o Pai já conversou bastante comigo à medida que eu caminhava, e isso faz parte da realidade que se relaciona com o nosso papai que está nos céus. Entende, meus santos? Em um tempo atrás eu precisava passar muito tempo orando ou fazendo algum tipo de coisa para que o poder de Deus se manifestasse no culto, e eu não abria possibilidade para que as coisas fossem diferentes disso. Um certo momento eu estava para ir ministrar e o Pai me disse: filho, você quer ir nessa mesma estrutura de visão que você tem, ou você quer ir em uma estrutura como se você fosse filho meu? O filho, ele não precisa se esforçar para ter o afeto do pai. O filho não precisa de fazer loucuras para que o pai dê a ele algo de comer. Ele é sustentado pelo pai. Quando a gente começa a, de fato, caminhar como filhos de Deus, ou como quem se relaciona com o pai, as coisas sobre nós são literalmente alteradas. Eu lembro que nesse mesmo culto, eu me lembro que nesse mesmo culto, a unção de Deus foi tangível ali. A realidade dos céus foi palpável. E eu me lembro que quando a minha consciência destravou a respeito daquele quem eu era diante de Deus e do que eu poderia usufruir, as coisas foram alteradas literalmente. É quando você basta dizer uma palavra e pessoas são curadas. É quando você enxerga quem você é diante de Deus e se relaciona com esse Pai de verdade, não por interesse, não por aquilo que Ele possa te dar de sinais de unção e de outras coisas, seja lá o que for. Vocês têm que entender que nós estamos a níveis muito baixos ainda. O primeiro nível do relacionamento com Deus já acontece sinais e prodígios. Me desculpe, já acontecem sinais e frutos. Você tem que entender que se você não ousar se relacionar com Deus, se você não quiser passar por esse protocolo, você vai continuar batendo cabeça, tendo que ir ao monte, subir 40 dias para você ver um pouquinho disso daqui. Agora, quando você entende que você pode se relacionar com Ele, e as coisas no relacionamento, elas escorrem como um óleo que lubrifica, aí as coisas vão fluir de forma linda, de forma sobrenatural. No precioso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me lembro que eu estava na casa da minha avó, já falecida, e o portão lá, ele agarrava muito. Eu fiz uma força danada para aquele portão abrir, e com muita força mesmo, ele emperrou, ele abriu. Então eu fui lá na cozinha dela, peguei um pouquinho de óleo e lubrifiquei. Quando eu lubrifiquei, eu não precisei mais fazer força. O portão simplesmente escorria de um lado para o outro. Naquela hora o pai disse para mim: filho, se você não se relacionar comigo, você vai ter que fazer força. Você vai ter que passar horas e horas orando. Não que você não vá passar, você não passa horas e horas orando para as coisas acontecerem. Aquele que se relaciona, ele passa horas e horas orando, porque ele tem prazer de estar com o seu pai, porque ele tem prazer de estar com Deus e se relacionar com Ele. Então o pai me disse: filho, agora a partir do momento que o Espírito lubrificar o seu relacionamento, bastará um toque, bastará uma palavra, bastará um levantar de mãos para milagres, para unção se manifestar na vida de muitas pessoas. Esse é o tempo do relacionamento, esse é o tempo de viver a realidade daquele quem Deus é, no precioso nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Que a unção dele venha sobre a sua vida, para a glória de Deus.